Na nossa continuação do conteúdo de geometria, se vocês perceberam, a gente bateu muito em triângulo. Tá? A gente viu o triângulo, acho que parece que o ano todo, né? Entrou a pandemia e a gente ainda está falando de triângulo. Hoje a gente vai mudar, tá, a figura, porque a gente já trabalhou tudo que a gente tinha que trabalhar de triângulo. E sobre quadriláteros, é um pouco mais simples, tá, de entender e de se resolver do que sobre triângulo, ok? Então, no primeiro e no segundo quadro, nós estávamos apresentando a figura, tá? O que compõe um quadrilátero? O quadrilátero, ele vai ter 4 vértices, por definição, vai ter 4 lados. Os segmentos que unem esses vértices, né, que a gente também usa para representar os lados, AB, BC, CD, DA, são uma outra forma da gente também representar os lados dessas figuras, ok? Então, o quadrilátero vai ser toda e qualquer figura com 4 lados, tá? Tem aquelas que a gente mais trabalha e mais conhece, que são quadrado, retângulo, trapézio, tá? E isso são exemplos de quadriláteros convexos, que daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre eles, tá? Logo quando a gente fala de quadriláteros, essas figuras já vêm automaticamente à nossa mente. Mas nem todo quadrilátero vai ter esse padrão que a gente imagina de um quadrado e de um retângulo, por exemplo. Isso daqui é um quadrilátero, mas parece um triângulo, mas é um quadrilátero. Por quê? Pela definição, ele tem 4 lados. Então, se a figura tem 4 lados, logo ela é um quadrilátero. E aí, como é que a gente consegue diferenciar se é um quadrilátero convexo ou se é um quadrilátero côncavo? E aí, não é difícil de se entender. Olha aqui, ó. Se ele for um quadrilátero convexo, quando você faz o prolongamento dos lados, esse prolongamento não vai tocar em momento nenhum em nenhum outro lado da figura, tá? Então, ó, nós temos o vértice A, B, C e D. Nós fizemos o prolongamento de cada um deles. Em nenhum momento eles tocaram em outros lados da figura. Já nesse exemplo aqui, nós temos o quadrilátero RSUT ou RTUS, que quando a gente prolonga os lados, as medidas dos lados, a gente em determinado momento percebe que se eu prolongar essa reta aqui, ela vai tocar nesse lado. Se eu prolongar essa outra reta aqui, ó, ela vai tocar nesse lado. Então, toda vez que isso daqui acontecer, nós estamos falando de um quadrilátero côncavo. Se ele for um quadrilátero convexo, isso daqui não acontece, tá? Então, como é que eu vou diferenciar quando o quadrilátero é côncavo ou é convexo? Se ele for convexo, quando eu prolongo a medida dos lados, ele não toca em nenhum dos outros lados, mas se ele for côncavo, quando eu prolongar, ele vai tocar, ok? Então é basicamente isso que vocês precisam entender entre convexo e côncavo. Por definição, o quadrilátero tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos e 2 diagonais, tá? Vamos lá, ó. Nós temos aqui o quadrilátero ABCD. E como é que eu vou marcar ou ligar as diagonais? Primeiro, eu não posso ligar pontos de vértice que sejam consecutivos. O que isso quer dizer? Que estejam no mesmo segmento, que estejam numa mesma reta. Se eu pegar, por exemplo, o vértice A e ligar com o vértice B, eu não estou formando uma diagonal, eu estou formando o lado da figura. Se eu pegar o ponto A, o vértice A, ligar com o vértice B, eu não estou formando uma diagonal, por quê? Porque eu estou ligando vértices consecutivos, ou seja, que estão numa mesma linha, tá? Mas se eu ligar o vértice A com o vértice C, são vértices não consecutivos, ou seja, opostos, um de cada lado. E aí eu consigo formar a diagonal, tá? Então eu tenho a diagonal AC e tenho a diagonal BD. Outra coisa muito importante que a gente escreveu aí. Quando se forma um quadrilátero, nós não podemos ter 3 pontos colineares. O que isso quer dizer? Que estejam numa mesma linha.
Porque se eu tenho 3 pontos que estão na mesma linha, como é que eu vou conseguir formar uma figura de 3 lados? De 4 lados, perdão. Se eu pegar, por exemplo, isso daqui. Ó, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C. Digamos que tem um ponto D aqui. Como é que eu formo um quadrilátero seguindo essa regra? Porque se eu for juntar os vértices, ó, A com B, B com C, C com D, D com A. Não é uma figura de 4 lados. Então o fato desses pontos serem colineares faz com que a figura não exista. Um quadrilátero não existe. Então esses 4 pontos precisam estar não alinhados. Porque se eles estiverem alinhados, necessariamente 3 deles alinhados, a gente não consegue formar um quadrilátero. Ó, e aí nós temos várias recomendações aqui, tá? Então a gente escreveu basicamente o seguinte: AC e BD são as diagonais, ok? Lembra como a gente representava esses segmentos? A letra que começa, a letra que termina, com uma barrinha em cima, tá? Então, ó, segmento AC, segmento BD, os pares de ângulos A e B, B e C, C e D, D e A, são pares de ângulos consecutivos, ou seja, A, B, C e D. Se eu pegar 2 a 2, eu consigo traçar ângulos consecutivos, ou seja, um na mesma linha do outro. Os pares de ângulos A e C, B e D, são pares de ângulos opostos do quadrilátero, um de cada lado, ó. O A está aqui em cima, o B está lá embaixo, o C está lá embaixo, o B está à esquerda, o D está à direita, ou seja, um oposto ao outro. E por que isso é importante? Mais para frente, quando a gente começar a estudar as regras do quadrilátero, a gente vai ver que esses ângulos opostos, eles têm uma característica especial, tá? Mas por agora, a gente não vai mexer nisso. E aí, um assunto que é sempre recorrente, toda vez que vocês estudarem figuras planas, vocês vão ter que estudar isso, é o perímetro. E o que é o perímetro? A soma de todos os lados. Não muda, seja triângulo, seja quadrilátero, seja pentágono, hexágono, heptágono, tanto faz. Se for uma figura plana, você consegue calcular o perímetro dela, tá? E como é que a gente calcula o perímetro? Somando a medida de todos os lados. E aí nós temos um exemplo básico aqui, ó. Qual é o perímetro do quadrilátero ABCD? Ó, o segmento AB, 12 decímetros. O segmento BC, 20 decímetros. CD, 18 decímetros. E DA, 32 decímetros. Como é que eu vou calcular o perímetro? 2P. Ok? Toda vez que a gente falar em perímetro vai ser 2P. Se falar de semiperímetro, que é metade, vai ser só P. Ok? Mas se falou perímetro, 2P. Semiperímetro, P. Porque o semiperímetro é metade. Tá? Então, ó, 2P é igual a 12 mais 20 mais 18 mais 32. Então, 2P vai valer quanto? Quanto é que dá essa soma? 12 mais 20 mais 18 mais 32. Fala aí. Ai, o Arthur, chefe. 52. Quanto? 52. Pode ver o caderno aqui menos. Não, um pouquinho mais. 12 mais 20, 32. 32 mais 32, 64. 64 mais 18. 82. Quanto? 82. 82. Falei que era 82 decímetros. Mas acho que vocês não viram. É a máquina está dificultando. Eu falei que era 82 decímetros. Ou seja, é algo muito simples de se resolver. É só somar todos os lados. Eu gostei desse daí. Tá? Então, ó, eu tenho um quadrilátero, as medidas foram dadas e a unidade padrão de medida é a mesma. Tudo está trabalhando em decímetro. Então, o que eu faço? Se a unidade
dividido é a mesma, é só somar tudo. Não tem dificuldade maior Assim tá nisso. fácil. Ok? Então vamos lá, continuando. Agora, já falamos do convexo e do côncavo, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Todo e qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre será igual a 360. Por que disso? Se eu pegar, por exemplo, o quadrilátero e dividir ele ao meio, ó, vou pegar esse quadrilátero aqui, ó. Que figura formou aqui? Que figura? E aqui? Triângulo. Então eu tenho em um quadrilátero 2. E quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 360 graus. Vocês ainda lembram? A gente bateu bastante nele. 180. Quadradinho. 180. Então, se eu tenho dois triângulos formados por um quadrilátero, eu tenho 180 Graus. mais 180, 360. Tá? Então, é por isso que em todo e qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 360. Ok? Então, para explicar isso daqui, é fácil, tá? Só que se eu fosse escrever, aí a gente pegaria no mínimo mais 2 quadros só para definir isso daqui. Tá? Mas a ideia é essa. Por que 360? Porque se eu cortar esse quadrilátero ao meio, ou seja, na sua diagonal, eu formo 2 triângulos. E a soma dos ângulos internos de cada um deles é 180. Então 180 mais 180, 360. Professor, até nesse outro aí, mesma coisa. Daí também. Se eu traçar, ó, aqui, juntei esses 2 pontos, formou um triângulo, formou outro triângulo. Esse triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Esse outro aqui, a mesma coisa. Então esse quadrilátero vai ter a soma dos ângulos internos também iguais a 360 graus. Ok? Então, não tem dúvidas maiores sobre isso. E agora a gente vai fazer alguns exercícios do livro, tá? Nada muito complicado. Vai ficar complicado? Vai. Mas, por agora, a gente vai pegar o basical. Perímetro, soma dos ângulos internos, tá? Para vocês se acostumarem. Outra coisa, nós ainda temos exercícios da lista para corrigir, tá? Temos questão 4 e 5, tá? Falta ainda elencar e resolver algumas coisas com vocês. Mas hoje eu quero focar na geometria, tá? Como a gente tem mais tempo hoje, a gente vai focar na geometria. Quem sabe amanhã a gente pega um pouquinho de cada coisa aí pra gente resolver, beleza? Então, vamos aos exercícios. Vida que segue.